tomar o vosso assento. Eu quero convidar-vos para abrirmos a nossa Bíblia Sagrada da Epístola aos Hebreus. Do capítulo de número 12. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos estão achando, lembrar que alguns dizem que a Epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo, mas nós não temos essa comprovação. Parece-nos que sim, mas ela não está assinada por Paulo. Mas quando chegar lá no céu, nós vamos perguntar para ele, né, irmãos? Se foi ele que escreveu essa epístola. Mas no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e no versículo de número 2, nós encontramos aqui muitos princípios para a nossa formação cristã. O escritor aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 1 e o 2, ele assim escreveu: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados, aqui o escritor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas. Ele diz uma grande nuvem de testemunhas, um grande número de testemunhas. Ele diz que nós devemos deixar todo o embaraço, não devemos nos apegar a nada neste mundo, não devemos estar envolvidos com nada neste mundo. Deixemos o embaraço, e diz mais, e deixemos o pecado que está tão pertinho de nós. Deixemos o pecado, e aqui ele diz, e corramos com paciência. E eu achei interessante esse termo, corramos. Quem corre é porque está com pressa. Quem corre é porque está com pressa. Nosso companheiro Edivaldo, hoje ele não está aqui, né? O Edivaldo, ele tem um termo que ele usa que eu acho interessante. Não temos tempo mais para perder tempo. Jesus está voltando. Todos os acontecimentos do mundo mostram que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente, está muito próxima. Por isso nós não podemos mais perder tempo. O escritor diz que nós temos que correr. Quem está parado, levante e corra. Quem está andando é para correr. Corramos, mas é para correr com paciência. Correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para o Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, companheiros, não dá mais tempo para ficar olhando para a direita nem para a esquerda. Tem que olhar só para Jesus. Não dá para ficar olhando para fulano, para Beltrano, para Cicrano. Não tem mais tempo.
Nós temos que estar olhando só para Jesus. O inimigo de nossas almas, ele é muito astuto, e ele está usando aí de todos os meios possíveis e impossíveis para tirar a atenção do crente de Jesus. Está fazendo de tudo para que os crentes tirem os olhos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é tempo de olharmos para Jesus. É tempo de olharmos para o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que estar fitos os olhos no Senhor Jesus. Não dá para olhar mais para o pai, para a mãe, para o filho, para o pastor, para o líder, para o dirigente. Não dá, irmão. É para Jesus, é olhar para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Temos que ficar com o nosso foco no Senhor Jesus. Não podemos desviar a atenção, não podemos desviar o nosso alvo, não podemos desviar o nosso objetivo. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. Não podemos, meus amados, estar embaraçado e envolvido com nada deste mundo, e só olhando para Jesus, só olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O escritor aqui aos Hebreus, ele diz aqui, e essa frase é que desde manhã está no meu coração: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. No versículo de número 2, ele diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, Jesus Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto. Interessante, mas eu fiquei meditando. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é Deus, ele tinha uma carreira proposta para ele. Jesus, ele tinha um projeto. Jesus tinha um plano que foi proposto para ele pelo Pai. E o escritor aos Hebreus diz que pela alegria, pelo gozo, pela felicidade da carreira que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Jesus suportou a cruz. Jesus suportou a cruz. Por quê? Porque ele tinha uma carreira proposta para ele, porque ele tinha um projeto para a vida dele, porque ele tinha um plano para a vida dele. Ele suportou a cruz. O escritor aos Hebreus diz que ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Meu irmão, suporta a cruz e despreza a afronta. Suporta a cruz e despreza a afronta. Suporta a cruz e despreza a afronta. Tem uma carreira proposta. Paulo diz assim: as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Suporta a cruz, suporta a cruz, suporta a cruz. Despreza a afronta, despreza a afronta, despreza a afronta. Tem uma carreira proposta, tem uma carreira proposta, tem um projeto de Deus para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, muito menos olhe para trás. É olhando para Jesus, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu me recordo que não faz muito tempo que eu falei sobre esse assunto aqui, mas o Espírito Santo de Deus mandou falar de novo sobre esse assunto. Meu querido irmão, minha irmã, para cada um de nós, Deus tem uma carreira proposta. Se
todos tivessem entendido o que eu falei, o glória seria maior. O Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração e ao teu coração que Deus, o Criador e comandante do universo, Deus que detém o universo em suas mãos, Deus que criou e formou todas as coisas e coordena todas as coisas, esse Deus tem uma carreira para a tua vida. Esse Deus, ele tem uma proposta para a tua vida. Esse Deus, ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um projeto para a tua vida. O Deus que criou todas as coisas e mantém este universo em ordem, ele criou para a tua vida, para a minha vida, para cada um de nós. Deus fez um projeto. Deus, meus amados, e quando eu penso nisso, eu fico pensando, o Deus grandioso, o Deus onipotente, ele se preocupou comigo, ele se preocupou contigo, ele se preocupou com o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Por isso ele traçou para mim, ele traçou para ti um projeto de vida. Deus traçou uma proposta para a tua vida. Isso é maravilhoso, meus amados. Não foi o teu chefe, não foi o teu pai, não foi a tua mãe, não foi o governo, não, foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Ele se preocupou com a tua vida e traçou um plano para a tua vida. Compreende o que é isso? Deus traçar um plano para a nossa vida. É isso que o escritor aos Hebreus diz aqui. E ele diz aqui, irmãos, nós temos que correr. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, o versículo de número 16, o Senhor diz assim: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Entendeu, glória? O Senhor disse assim: não escolhestes vós a mim, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, eu vos escolhi a vós. Quem entendeu, deu glória, irmão. Escolhido pelo Todo-Poderoso. Esses dias eu estava almoçando no meu trabalho, na hora de almoço, no restaurante, tinha uma parede de televisão ligada ali, e estava mostrando ali que o técnico da seleção brasileira escolheu os jogadores. Foi isso mesmo? Foi? E tinha os jogadores que estavam todos felizes, porque foram escolhidos pelo técnico. Vocês são uns bestas. Eu fui escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. O Deus Onipotente, ele viu a minha vida e me escolheu. E não foi para ficar correndo atrás de bola, não. Foi para ir lá para o céu, para morar nas nações celestiais, para ser um vencedor, para ser um proclamador da sua palavra, para vir breve vir aqui nesse mundo, reinar com ele. Foi isso que o Senhor disse: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus te escolheu para ser um vencedor. Deus te escolheu para te abençoar. Deus te escolheu para te salvar. Deus te escolheu para te batizar com o Espírito Santo. Deus te escolheu para te dar dons espirituais. Deus te escolheu para ir morar nas mansões celestiais. Deus te escolheu para descer com ele e reinar neste mundo por 1000 anos. Foi isso que o Senhor disse: não escolhestes vós a mim,
que ele para. Deus te escolheu, Deus me escolheu, mas Ele tem uma carreira proposta para cada um de nós. Graças a Deus, aleluia. E nesta madrugada eu estava orando ao Senhor Deus e pensando nesse versículo, e me veio na minha mente diversas personalidades bíblicas a quem Deus escolheu e propôs uma carreira para essas pessoas. Quando lemos lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, não me falha a memória, a Bíblia diz que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. De repente ele viu uma sarça queimando, e a sarça não se consumia, e quando ele chegou perto, o seu Deus chegou para ele e disse: Moisés, tira o sapato dos pés, que a terra em que você está pisando é terra santa. E eu fiquei pensando, meus amados, Deus, Ele pôs fogo naquela sarça lá só para chamar a atenção de Moisés. Mas por que Deus queria chamar a atenção de Moisés, irmão José Rosenildo? Porque Deus tinha uma proposta para Moisés. Deus tem uma proposta para mim, para ti, antes mesmo da formação do universo. Mas Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado pelo Senhor nosso Deus. E chegou o tempo em que Moisés deveria desenvolver a proposta que Deus tinha para a vida dele. E para isso Deus colocou fogo na sarça, e a sarça não consumia, e Moisés chegou perto, e quando ele chegou perto, o Senhor Deus lhe tira o sapato dos pés, a terra aqui é santa. E o Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. O clamor do meu povo está chegando até os meus ouvidos, Moisés. E chegou a hora de eu entrar em ação. Coisa boa é quando Deus entra em ação. Chegou a hora de eu entrar em ação. Ei, Deus já te viu. Deus viu a tua vida, o teu clamor, a tua oração, a tua súplica chegou até diante do trono de Deus. E Deus está dizendo: chegou a hora de eu entrar em ação. Eu vou agir agora. Agora eu vou agir. Eu vou entrar com providência. Agora eu vou começar a trabalhar em prol do meu povo. Eu vou começar a trabalhar em prol dos meus escolhidos. Eu vou trabalhar em prol daqueles que me amam. Eu vou trabalhar em prol daqueles que me adoram. Eu vou trabalhar em prol daqueles que me obedecem. Eu vou trabalhar em prol daqueles ao qual eu os escolhi. Moisés, só que nessa proposta, Moisés, está envolvida a tua vida. Moisés, eu vou tirar o povo do Egito com mão forte e poderosa, mas eu vou usar a tua pessoa, Moisés. Quem eu, Senhor? Eu sou pesado de mim. Eu, Senhor, quando eu parto a briga, eu mato um. Vai com você mesmo. O projeto de Deus é com você mesmo. Deus vai trabalhar na tua vida e vai fazer de você o homem mais manso da terra, porque Ele é Deus. Porque Ele tem uma proposta para a tua vida. Ele tem uma carreira proposta para a tua vida, Moisés. É tirar o povo do Egito. Deus propôs para Moisés tirar o povo do Egito. E Moisés, mesmo se julgando incapaz, Moisés foi usado pelo Senhor nosso Deus e tirou a nação israelita, tirou o povo de Deus de Israel. Moisés aceitou a proposta que Deus propôs a ele, a carreira que Deus propôs a ele. Mas no primeiro livro de Josué, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor Deus fala com Josué e diz: olha, Josué, Moisés morreu. Interessante que o termo diz: levanta-te agora. Levanta-te agora, Josué, porque tu farás este povo entrar na terra que eu prometi a eles que haveriam de entrar. Passa esse Jordão e entra com o meu povo na terra que eu prometi. Deus propôs uma carreira para Josué. Josué, você vai introduzir o povo na terra a qual eu prometi. E Josué, amado, Josué estava meio espantado. Josué, ele estava
um tanto quanto perturbado, preocupado, porque ele foi escolhido pelo seu Deus para substituir o grande Moisés. Moisés era um homem que falava a Deus face a face. Moisés era um homem que tinha uma grande intimidade com o Senhor nosso Deus, a ponto de chegar para Deus e dizer: Senhor Deus, ou perdoa o povo, ou risca meu nome do teu livro. Chegava para Deus e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Anjo não, nós queremos a tua presença. Sabe o que é isso, irmão? É intimidade com Deus. Moisés era aquele que subia para falar com Deus, ficava 40 dias na presença do Senhor nosso Deus, e quando descia ninguém podia nem olhar pelo rosto dele, porque o rosto dele brilhava. Tinha que colocar um véu para olhar para o rosto dele, por causa do brilho da glória de Deus na vida de Moisés. E agora Josué ouve de Deus dizendo: olha, Moisés morreu e eu escolhi você. Eu tenho uma carreira proposta para você, para substituir a Moisés. Aleluia. Somente esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou ser contigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. O hino de 1515 é: se Cristo comigo vai, eu irei. Não tem importância, irmão, para substituir o grande, não tem importância. O grande é Deus, o grande é o Senhor. Se Ele vai contigo, olha, você tem a certeza da vitória. A presença de Deus na nossa vida é a certeza da vitória. E Josué introduz o povo de Israel na terra prometida. Josué, ele aceitou a carreira proposta pelo Senhor nosso Deus. E eu preciso correr. A Bíblia Sagrada diz que uma certa feita Deus fala com Jeremias. Jeremias profetiza para o povo. Jeremias diz: ah, Senhor, eu sou uma criança, Senhor. Jeremias, eu tenho uma carreira proposta para a tua vida, Jeremias. Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. Antes que saísse do ventre, antes que saísse da madre, Jeremias, olha, eu já te santifiquei, Jeremias. Antes de você sair do ventre da tua mãe, Jeremias, eu já tinha uma carreira para você, Jeremias. Eu te dei por profeta das nações. Eu já tinha uma proposta para a tua vida, Jeremias. Então não diga: eu sou uma criança, Jeremias, porque aquilo que eu te mandar você vai falar. Aquilo que eu disser, Jeremias, você vai entregar, Jeremias. Não importa por que você vai passar, mas você foi escolhido já no ventre da tua mãe para ser um profeta, para ser o meu porta-voz, Jeremias. Portanto, Jeremias, eu tenho uma carreira para a tua vida proposta. E nós vemos que Jeremias, ele abraçou a carreira que o Senhor Deus propôs. É importante, irmão, às vezes tem que passar pelo calabouço, mas Deus não abandona no calabouço, não. Graças a Deus. Lá no calabouço, Deus vai com você também. Ele prometeu não nos deixar, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está contigo no monte, mas está contigo no vale. Ele está contigo na bênção, mas está contigo na prova também. Está contigo na saúde, mas está contigo na doença também. Está contigo na fartura, mas está contigo na necessidade também. Ele não te deixa, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. A palavra do Senhor Deus nos diz lá no livro de Lucas, eu preciso correr, no capítulo número 5 do livro de Lucas, que o Senhor Jesus, que é Deus, Ele vem com a multidão até a praia, e a multidão está ali apertando Jesus. Aí Jesus vê 2 barcos, e o texto de Lucas capítulo 5 diz que ele entrou em um barco, e esse barco era de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro. Pedro tinha trabalhado toda a noite, pescou a noite inteira, não pescou absolutamente nada, estava ali com outros pescadores lavando a rede, e Jesus entra no barco dele e diz: olha, se afasta um pouquinho da terra aí. Tinha 2 barcos, irmão, mas Jesus escolheu de ir, porque ele tinha uma carreira proposta para ele. Nada na nossa vida é coincidência, tudo é projeto do Criador.
nada é coincidência, tudo é plano do Senhor nosso Deus. E depois de Jesus ensinar a multidão, ele disse para Pedro: Pedro, agora faz-te ao mar alto, porque nós vamos pescar. Joga a rede para pescar. E todos nós conhecemos essa passagem, que Pedro joga a rede, e quando ele recolhe a rede, a Bíblia diz que a rede estava quase se rompendo. Ele chama então os outros amigos dele, estão lá no outro barco, o outro barco também vem, enche os dois barcos. A Bíblia diz que os barcos estavam tão cheios que quase afundavam, de tanto era a quantidade de peixe que eles tinham ali. Passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Mas quando Jesus entrou no barco, a história mudou. Glória a Deus. E agora eles vão até a praia. E quando chega na praia, aí Jesus propõe para Pedro uma carreira. Pedro, a partir de hoje, você vai abandonar a rede, Pedro, e vai ser pescador de homens. Não vai ser mais pescador de peixe, não. Você vai ser um pescador de homens, Pedro. E Pedro, irmãos, era aquele discípulo afoito, né? Pastor Severino Pedro dizia que quando Pedro não adiantava, Pedro atrasava. Quando Pedro não era muito afoito, Pedro vacilava na fé. Quando o Senhor ele aparece para os discípulos que estavam lá passando pela tempestade e diz: não temas. Pedro diz: se é tu mesmo, Senhor, me faz caminhar por sobre as águas. Aí Pedro já adiantou, né? Aí Jesus diz: bom, Pedro, já que você está acreditando que sou eu, então venha, caminhe. E Pedro, irmão, foi o único mortal que andou por sobre as águas. Mas quando ele estava andando, a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e começou a afundar. Aí Pedro já começou a regredir. Mas aí ele se lembra de Jesus: mestre, socorre-me. O Senhor estende a mão e diz: oh, homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas o Senhor Jesus, ele propôs para Pedro uma carreira. Pedro, você vai ser pescador de homens. E acompanhou Jesus no seu ministério. E Pedro era um daqueles que estava sempre próximo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que estava sempre Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Mas esse Pedro, ele negou a Jesus quando Jesus foi preso. E o texto sagrado diz que ele voltou para pescar. Voltou para a vida velha. Mas Jesus tinha uma carreira proposta para ele. Interessante, mas que Jesus não desistiu da vida de Pedro. Quando Pedro foi pescar, passou a noite todinha junto com os outros companheiros, não pescou nada novamente. E ele estava chegando na praia, e ele lá na praia vem um homem que diz: escuta, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não tem nada para comer. Aí aquele homem diz: olha, lança a rede para o lado direito. Lança a rede para o lado direito. Lançaram a rede para o lado direito, e ali colheram uma grande quantidade de peixe. E João diz: olha, essa voz eu conheço. Essa voz é do mestre. Não sei, irmão Rodinei, mas eu compreendo que Pedro foi a nada até onde Jesus estava. A Bíblia diz que ele saltou na água e foi até onde Jesus estava. E quando chegou lá, Jesus já tinha ali peixe assado na brasa e tinha pão. Já tinha ali o alimento, a refeição. E disse para ele: traz os peixes que vocês pescaram aí também. Traz aqui. E quando Pedro chega perto, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Como se dissesse: Pedro, você se lembra da proposta que eu fiz para você? Na última pescaria infeliz que você teve? Que você passou a noite toda trabalhando, não pescou nada, e nós fomos pescar junto, Pedro, e você pescou muito peixe. Eu disse para você: a partir de hoje você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Você se lembra, Pedro? Hoje aconteceu a mesma coisa, Pedro. Você trabalhou a noite toda e não pescou nada, e não vai pescar nada se você agir pelo teu pensamento, pela tua forma de agir, Pedro. Mas se você atender a minha voz, você for obediente aos meus mandamentos, Pedro. Tu me amas, Pedro? Tu me amas?
conhece, Pedro, a proposta que eu tenho para a tua vida, a carreira que eu tenho proposta para ti, Pedro. Não é pescar peixe, Pedro, é pescar almas para o reino do Império. Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor Jesus pergunta para ele pela terceira vez. E na terceira vez Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor diz: Pedro, então vai apacentar as minhas ovelhinhas, Pedro. Aleluia. Vai cuidar do meu rebanho, Pedro. Pedro, vai realizar, Pedro, a obra que eu tenho para a tua vida, Pedro. A carreira que eu propus para ti, Pedro. E Pedro, irmão, agora ele abandonou tudo. Nunca mais nós ouvimos dizer que Pedro voltou para pescar. Nunca mais voltou para pescar. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. E eu preciso parar, eu nem entrei no assunto que eu queria ler. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Nosso irmão Ananias, ele escuta a voz do seu Deus, diz: Ananias, entra na cidade, você vai na rua direita, e lá você vai entrar na casa, tem um homem orando, você vai orar por ele, vai pôr as mãos sobre ele, ele está cego, você vai pôr as mãos sobre ele, vai orar, ele vai voltar a enxergar. É mesmo? É. O nome dele é Saulo. Quem? Saulo de Tarso. Mas, Senhor, ele mandou prender, ele manda prender, ele manda açoitar, ele manda matar, ele tem que ir das autoridades. Não, eu já tive encontro com ele. Eu já falei para ele que eu tenho uma carreira proposta para ele. Vai, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome, levar a minha palavra para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Eu tenho uma carreira proposta para Saulo. E Ananias vai e já chega e diz: irmão Saulo, Deus que te encontrou, Jesus que te encontrou no caminho de Damasco, ele me mandou aqui. Ora por ele. Saulo passa a ver, e a partir daquele momento Saulo abraça a carreira que o Senhor propôs para ele. Aquele que antes perseguia, agora passa a ser perseguido também. A carreira que está proposta. Honramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando Paulo estava já sabendo que estava no momento de ele passar para a eternidade, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, o jovem Timóteo, dizendo: ó Timóteo, olha Timóteo, prega a palavra, Timóteo, em tempo e fora de tempo, exorta Timóteo, olha Timóteo, prega a palavra, Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra do evangelista, Timóteo. Timóteo, embora você seja jovem, Deus tem uma carreira proposta para a tua vida também, Timóteo. Ele diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser tu o exemplo dos fiéis. Mas o assunto, meus amados, eu preciso falar rapidamente, não vai dar tempo de nós lermos, mas o assunto que eu queria falar é: qual foi a carreira que Deus propôs para nós? Para cada um de nós, Ele propôs uma carreira. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia Sagrada nos diz, e todos nós somos conhecedores, de um certo homem a quem o Senhor Deus diz: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela.